Três vegetais mais saudáveis que você precisa começar a comer agora, porque eu acredito que não seja surpresa para ninguém que os vegetais são alimentos muito importantes para a nossa saúde e para a nossa longevidade, mas nem todos são iguais. Então, alguns são mais interessantes que outros. Então, hoje, eu vou compartilhar com você os meus três favoritos. Na verdade, são três dos meus favoritos que eu recomendo que você consuma quando puder e quando quiser. E sem enrolação, pessoal, nosso primeiro vegetal, que na verdade não é bem um vegetal assim, na verdade é um fungo, que são os cogumelos, que cada vez mais estão mais fáceis de encontrar, estão mais acessíveis, e os cogumelos, eles possuem diversas variedades que podem ser adquiridas nos mercados. E as propriedades dos cogumelos melhoram a nossa saúde, protegem nosso cérebro, trazem longevidade. E um ingrediente, uma substância presente nos cogumelos que é muito interessante, são os chamados polissacarídeos. Quando a gente fala sacarídeo, a gente acha que é açúcar. Mas, na verdade, são açúcares sim, só que qual é a diferença desses polissacarídeos? É que eles são unidos de uma forma que as enzimas do nosso sistema digestivo não conseguem quebrar. E aí, por esse motivo, a gente não absorve esses polissacarídeos como carboidratos. Agora, a nossa microbiota, as bactérias presentes no nosso trato digestivo, principalmente no nosso intestino, elas sim possuem as enzimas para quebrar os polissacarídeos e aí elas conseguem se alimentar deles. Então, os polissacarídeos nada mais são do que fibras pré-bióticas, que são consumidas pelas bactérias do intestino e se transformam em pós-bióticos. E essas substâncias pós-bióticas que vão ajudar a sua imunidade, a sua digestão, a sua circulação, a saúde do seu cérebro. E mais do que isso, os cogumelos também são ricos em melatonina, que além de ser o hormônio do sono, a gente precisa de melatonina para dormir bem, é também um antioxidante mitocondrial. E a gente sabe que as mitocôndrias são organelas, são estruturas chave para a nossa longevidade. Então, qual cogumelo que a gente pode consumir? Tem vários, pessoal. Um dos que eu mais gosto, que é um dos mais fáceis de encontrar no mercado, é o cogumelo shiitake. Cogumelo shiitake, que dependendo da forma que você faça, ele pode inclusive parecer um bife pela consistência e também pelo sabor. E o shiitake, ele é rico nos polissacarídeos que eu falei, ele é rico também em beta-glucana, que é uma substância capaz de reduzir o colesterol, de favorecer a saúde intestinal, de contribuir para o controle do diabetes. Então eu recomendo que você faça, quando possível, receitas com os cogumelos, que são deliciosas. Então, quem é que gosta de cogumelo aí? Quem gosta aí no chat? Quem está aí nos comentários? Quem está me assistindo aqui agora que gosta de cogumelo? Eu, particularmente, eu adoro cogumelo. Adoro cogumelo branco, que é o cogumelo Paris. Eu adoro o cogumelo shiitake. Adoro o cogumelo shimeji. Tem também o juba de leão, que é excelente para o nosso cérebro. Aqui no Brasil a gente não encontra muito fácil para consumi-lo nos alimentos, mas a gente encontra as tinturas de juba de leão, por exemplo. Então, eu, particularmente, eu adoro cogumelo. Então, vamos ver quem gosta de cogumelo. Ó, a Alda falou que nunca comeu, a Marilene falou que não gosta, a Ruterlene falou que nunca comeu, a Eunice falou que nunca comeu, a Neta Pereira falou que ama cogumelo, Marilene Viana falou que não gosta muito. Pessoal, existem várias formas de preparar, tá bom? O shiitake é um que é gostoso e que é difícil da pessoa não gostar, né? Da pessoa não se agradar com o sabor do shiitake, que se botar ele refogado com um pouquinho de manteiga, com um pouquinho de cebola, um molho shoyu, ó, fica uma delícia, garanto para você. Então, esse é o nosso primeiro vegetal, que não é bem um vegetal, que é mais um fungo. O segundo, esse aqui, todo mundo vai conhecer. E eu sei que muitos vão conhecer e muitos também vão torcer o nariz. Vai falar, não, doutor João, eu não gosto. Muito babado. Quem aí gosta de quiabo? Pessoal, eu, da mesma forma que eu amo cogumelo, eu amo quiabo também. E se você está dizendo que não gosta de quiabo, é porque você nunca fez o quiabo no forno,
tá? E eu vou te ensinar como que você vai fazer o quiabo no forno ou no air fryer para você se deliciar. Então o quiabo, assim como outros vegetais ricos em pré-bióticos, são fenomenais para a sua saúde. E por que o quiabo é interessante? Porque ele é rico em fibras solúveis, que são ótimas para a sua microbiota, para as bactérias que moram no seu intestino, para aquelas bactérias que são suas amigas. Então, quanto mais quiabo você comer, melhor. O quiabo tem pouquíssimas calorias. E as fibras prebióticas contidas no quiabo são os alimentos preferidos das bactérias do seu intestino. E tem, inclusive, uma teoria que diz que o nosso apetite, que a nossa fome é controlada pelas bactérias do intestino. Então, se a gente alimenta as bactérias com a comida que ela gosta, ou seja, com as fibras prebióticas, essas bactérias mandam uma mensagem para o nosso cérebro dizendo que elas já estão satisfeitas. Então ela fala assim: cérebro, não precisa sentir mais fome. Então essa é uma teoria que até faz sentido, mas o que a gente sabe é que alimentos ricos em fibras, como o quiabo, eles são sim capazes de gerar saciedade, capazes de melhorar o controle da pressão arterial, do diabetes, do colesterol. Então vamos ver quem gosta de quiabo aqui. Marilene gosta de quiabo, tanto a Viana quanto a Martins. A Alda não gosta de quiabo também. Pessoal, ó, a Lígia falando aqui, faço filé de peixe no forno coberto com shiitake. Lígia, me chama para almoçar aí, que esse filé de peixe deve ser uma delícia, hein? Quero provar. Então, o quiabo, qual é a receita do quiabo que eu vou passar para você aqui? Que é o quiabo assado no forno ou na air fryer. Muito simples, para pegar o quiabo, vai cortar ao meio, vai temperar com sal, pimenta, azeite e vai jogar no forno na air fryer. Vai deixar lá 10 minutinhos, 15 minutinhos, depende do seu gosto, depende da potência do seu forno, depende da potência da sua air fryer. E dessa forma, o quiabo vai ficar crocante e não vai ter aquela gosma que incomoda tanta gente, tá bom? E o nosso terceiro alimento, nosso terceiro vegetal na verdade, são as folhas verdes escuras amargas. Tem até quem diga, quanto mais amargo, melhor. Por quê? Vários estudos já mostraram que pessoas que consomem alimentos amargos, que consomem folhas amargas, costumam viver por mais tempo. Principalmente porque esses alimentos são ricos em polifenóis. E as bactérias boas do seu intestino, elas se alimentam de polifenóis, que também são fundamentais para a saúde das suas mitocôndrias. Então, quais são as folhas amargas? Ontem mesmo eu fiz uma salada aqui em casa e eu comprei um mix de folhas amargas, que tinha rúcula, que tinha radíquio, que é uma folha muito tradicional na Itália, muito tradicional também no Rio Grande do Sul. Pessoal do Rio Grande do Sul adora o radíquio ou radítio, a selga também, agrião, chicória. Quem não sabe onde encontrar esses vegetais que são muito acessíveis, que são ricos em vitaminas A, vitamina C, vitamina K, vitamina K2, vitamina B, vitamina E, que vão contribuir para melhorar sua digestão, te dar mais energia, melhorar o seu metabolismo, que são ricos em fibras também, que vão ajudar a manter a que você se sinta mais saciado, para que você não coma tanto, que vão contribuir para a saúde das bactérias do seu intestino. Essas bactérias do intestino, pessoal, a nossa microbiota, ela é muito importante para a saúde. Para você ter uma ideia, nós temos um neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina é o que a gente conhece como neurotransmissor do bem-estar, como neurotransmissor do bom humor, tanto que a serotonina é o alvo de vários medicamentos para depressão, os inibidores da recaptação seletiva de serotonina, como, por exemplo, a fluoxetina. Então, a serotonina, esse neurotransmissor tão importante para o nosso organismo, 95% da serotonina é produzida no nosso intestino, com participação direta das bactérias no nosso intestino. Então, a sua alimentação, os seus hábitos alimentares, a sua dieta, influencia diretamente na composição das bactérias do seu intestino. Se você alimenta as suas bactérias do intestino com o alimento correto, as bactérias boas vão se multiplicar e vão dominar o local. Agora, se você alimenta com os alimentos errados, vai acontecer o contrário. As bactérias que não são tão amigas assim
vão se proliferar e vão dominar, vão conquistar aquela área. Então, a sua alimentação, ela influencia diretamente na composição da sua flora bacteriana intestinal. Isso está bem entendido, pessoal? Então, falamos aqui de 3 vegetais. Eu poderia ficar o dia inteiro falando de vários outros vegetais que também vão ajudar a sua saúde. Né? A gente já falou aqui da importância da rúcula, por exemplo, para a circulação, que ela é rica em nitratos, que ajudam a vasodilatar os vasos sanguíneos. Por esse motivo, também uma excelente aliada para tratar a hipertensão. A gente já falou também dos benefícios dessas folhas verdes, falamos aqui pela primeira vez do quiabo, falamos também dos cogumelos. Então esses alimentos, eles são fundamentais aí para você ter mais saúde. Além disso, se você quiser ter mais saúde, alimentação é um ponto importante, só que não é o único ponto. Então você precisa fazer atividade física, dormir bem, se alimentar bem, não fumar e não beber, gerenciar bem a sua estresse e sua ansiedade. E eu te ensino como fazer isso no meu livro, O Código da Longevidade. Não vou falar muito, se você quiser ler o livro, que eu tenho certeza que você vai adorar, porque ele vai te ajudar a reduzir medicamentos para pressão, diabetes, colesterol, insônia, ansiedade, depressão. Esses hábitos, eles são cientificamente comprovados, capazes de prevenir câncer, prevenir infarto, derrame, Alzheimer, reverter diabetes, reverter pressão alta, reverter colesterol alto, reverter ansiedade. Tudo isso embasado em estudos científicos. Então faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira por R$ 29,90 na versão digital, a única versão disponível, o seu código da longevidade, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender de fazer esse investimento na sua saúde e também na saúde da sua família, tá bom? Então clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu código da longevidade. Pessoal, agora que você já clicou aí, você já comprou o seu livro, que você já anotou os 3 vegetais que são importantes para a sua saúde, eu vou pedir um favor, que você dê uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10. O que você achou desse vídeo? Você gostou? Você não gostou? A sua avaliação é muito importante para a gente continuar crescendo, para a gente continuar melhorando. Vamos ver aqui. Um abraço para Cecília BDM. Pessoal, tô aqui, ó. São 15 horas e 13 minutos, dia 1º de maio, dia do trabalhador. E eu, como bom trabalhador que sou, cá estou eu aqui, trabalhando em pleno feriado, porque aqui não muda. Aqui, no canal do Dr. João, é sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, não importa. A gente está sempre trabalhando aqui porque para levar saúde, para levar informação séria, informação de qualidade para você, não pode ter descanso. A gente trabalha dia e noite, feriado, dia de semana, fim de semana, para levar qualidade de vida para você e para sua família. Então, eu acho que eu mereço o seu like, hein? Por estar aqui em pleno feriado, fazendo live. Um dia lindo no Rio de Janeiro, um sol daqueles que só aqui no Rio de Janeiro tem, um calor, a praia lotada, mas eu estou aqui fazendo live sobre 3 vegetais que vão melhorar a sua saúde. Então, eu acho que mereço uma curtidinha, né? Para a gente fazer esse vídeo viralizar, para a gente fazer com que esse vídeo se espalhe o máximo possível. Curta esse vídeo, porque a sua curtida vai ajudar uma pessoa a também saber quais são os melhores vegetais para a saúde dela. Se você gostou desse conteúdo, compartilha também. Se você não quiser compartilhar num grupo de WhatsApp, num grupo do Telegram, compartilha com uma pessoa que você gosta, compartilha com uma pessoa que você quer bem, porque ela também vai se beneficiar desse conteúdo. E se você ainda não está inscrito, aperta esse botão aqui embaixo em preto, escrito inscrever-se, ativa o sino das notificações e vem fazer parte da família do canal Dr. João, que eu tenho certeza absoluta que você não se arrependerá. Vamos lá! Já mandei um abraço para Cecília BDM, para Maria Helena Baltazar Cardoso, Maria Aparecido Camargo, para Eunice Maria de Campo Formoso, sempre com a gente. Um abraço para Oreni, lá de Frutal, Minas Gerais, sempre com a gente aqui também. Para Marli Alves, Marilene Dias Martins, para Alda Silva Ferreira, Graça Alves Brito da Bahia. Abraço para o Joaquim Gomes, Silene Venâncio e também para a Ruterlene Aparecida Pigossi. Um abraço para Neta Pereira,
para Marilene Viana, para o Osmar Silva, de Porteirinha, Minas Gerais, para Alda Menezes, para a Marilene Garcia Sorezini, cantora que ama cogumelos, para Maria Rodrigues Nogueira, para Iracema Carvalho de Sena, para a Alcina Elias de Lima Silva. A Marilene falando, vou fazer do jeito que você está ensinando para ver se eu gosto. Marilene, esse cogumelinho refogado na manteiguinha, com uma cebola, com um alho, com um pouco de molho shoyu, isso aí não tem erro não. Não tem como não gostar. Depois você me conta. Um abraço para a Niva Cerqueira, falando que trabalha com alimentos no shiitake e põe ele na pizza. Na pizza também é uma delícia, Niva. Pizzazinha com alho poró, shiitake, esqueça tudo. Um abraço também para o Hélio Rio Grande. Hélio Martins de Ávila, do Espírito Santo, município de Serra. Um abraço para Lígia Maria Costa, Iracema Carvalho de Sena, Senira Aparecida da Silva, para Maria Rodrigues Nogueira, para Aparecida Viana, artesã de Antônio João, Mato Grosso do Sul. Um abraço para a Marta Maria, falando que faz o quiabo no forno e tem um sobrinho que gosta de comer cru também. Legal. Cru eu nunca comi. Eu gosto de colocar na brasa. Na hora que eu tô fazendo churrasquinho, bota um pouquinho do quiabo ali na brasa, fica bom também. Um abraço para Marli Alves, para Ana Cristina Barros Gonçalves, para minha amiga Maria Tereza Eckstein, do Rio de Janeiro da Tijuca. Um abraço para Vilma Rosa, Aparecida Viana, Rita Soares. Abraço também para Marli Galvão. O que é bom para a gente comer para desembaçamento da vista? Marli, a gente tem que entender o que está causando essa vista embaçada. Se for uma catarata, a partir do momento que a catarata já está ali, é difícil a gente reverter com a alimentação. O que a gente pode fazer com a catarata é prevenir que ela apareça tão cedo. Mas, depois que ela já está ali, com a alimentação não dá para tirar. Aí tem que fazer uma cirurgia. Então, primeiro de tudo, o que eu recomendo? Que a senhora vá ao oftalmologista, porque essa vista embaçada pode ter vários motivos. Um dos principais, é justamente a catarata. Então, eu recomendo que a senhora vá no oftalmologista, investigue o motivo da vista embaçada. Uma vez detectado, feito o diagnóstico, aí sim eu posso fazer uma orientação para a senhora em relação a isso, tá bom? Um abraço para a Andréia Silva de Almeida, para o Luiz Campos Vieira, para a Silene Venâncio, que eu já mandei, mas aqui, doutor, me diz uma coisa, porque eu tenho esse problema. Só 42% dos rins funcionando. Sou privada de comer tantas frutas como legumes. Silene, provavelmente é por conta da quantidade de potássio que tem nos legumes e nas verduras. Então, eu não tenho aqui de cabeça quais são os legumes mais pobres em potássio. O que eu recomendo? Que a senhora busque aí, posso até fazer um vídeo sobre isso depois, quais são os alimentos mais indicados para quem tem doença renal crônica em relação ao potássio, tá bom? Então, eu sei que, por exemplo, a banana tem muito potássio, o vinagre de maçã tem muito potássio. Então, esses alimentos, eles devem ser evitados por quem tem problema renal, tá? Mas faz uma busca aí, bota lá verduras, frutas com pouco potássio, que isso aí vai ajudar a senhora, tá bom? Um abraço para a Dalva Fialho, que hoje é aniversário dela. Parabéns, Dalva, de Salto, São Paulo. Grande abraço para a senhora, muitas felicidades, muitos anos de vida e muito tempo para a gente continuar aproveitando junto aqui os vídeos do canal. Um abraço também para Marília Bretas. Vilma Rosa já mandei. Para quem mais? Raimunda de Oliveira. Raimunda de Oliveira, se eu fosse, eu deixaria para mandar um abraço no final do vídeo. Cadê os três vegetais? Raimunda, já tá no final do vídeo, minha querida. A senhora chegou tarde no vídeo. Pode voltar e ver do começo. É claro que o vídeo já acabou, por isso que eu tô mandando um abraço. Hein? Eu desisto de ver. Volte sempre, que a senhora será sempre bem-vinda, tá bom? Um abraço para Eva Pinto Fonseca, para a Ilza Neves, Vera Vaiano, Isabel Martins, Claudio Honor Moraes Lima, Cris Silva. Agora que estou vendo o vídeo, mas está no final. É só voltar, pessoal. Tem a barrinha vermelha. Você vai pegar a barrinha vermelha e vai arrastar para o início e você vai ver do começo. Bem simples. Um abraço para a Rose da Silva, para a Lúcia Figueira, Sirlene Santos,
de Camaçari, na Bahia, Delcimar Oliveira, da Bahia. Um abraço para a Odete Gil, para a Cris Silva de Manaus. Abraço aí para todo mundo de Manaus. Abraço para Vilma Rosa de Guarulhos, para Rosa Maria Vieira Lopes, para Ilza Neves de Novo, de Poços de Caldas, para Neida Santana, do interior da Bahia, para Joana Dark, para a Severino Soares, perguntando se eu sou nutricionista. Não sou, Severino, sou médico, não sou nutricionista. Um abraço para Marli Helena Hermógenes, para Maria Célia, Conceição Tavares, para a Odete Gali, o Quiabo, Picadinho Refogado, para Maria Trevisan, para o Antônio Alencar, de Maranhão, para os comentários daqui a pouco, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mandar para vocês aqui. Não, agora eu não consigo mandar o link, mas o link tá aí na descrição. Primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários, tá bom? Mandar um abraço aí para o Sebastião Balieiro, diretamente da Ilha do Marajó, estado do Pará. Abraço para Rose da Silva e para Magdala Pereira. Pessoal, olha só. Meu livro tá aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários. Basta clicar, preencher os dados. É uma plataforma segura, não é golpe, tá bom? Se tiver problema com o livro, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp 21 97 690 2933 que a gente vai resolver na hora, tá bom? Então não precisa esquentar a cabeça. E o link do livro, pessoal tá pedindo o link do livro, eu vou mandar para vocês. Só vou pegar aqui o link, só um instantinho, e vou jogar aqui no chat para vocês. Enquanto isso, pessoal, vou avisando que após finalizar essa live aqui, você vai ter a opção de assistir outras 2 lives que eu vou deixar sugeridas para você. Porque essas lives que também falam sobre alimentos, e eu vou dar uma live sobre gordura no fígado e outra sobre pressão alta, na verdade, uma sobre gordura no fígado e outra sobre circulação, essas lives também vão te ajudar muito a ter mais saúde, ok? Deixa eu mandar aqui o link para vocês que estão comigo no chat neste momento. Deixa eu mandar aqui o link do livro para vocês. Um abraço aí para Oswaldina Ferreira. E é isso, pessoal. Ó, essa live aqui tá terminando, mas continue comigo, não se vá. Porque eu separei, como eu falei, outras 2 que vão te ajudar muito. Essa daqui, ou essa daqui, tá aqui em cima, ou aqui. Essa live daqui vai te ajudar a descobrir quais são as frutas excelentes para limpar a gordura no fígado. E esta live daqui de baixo, né? São 2 lives aqui embaixo, vão te mostrar as bebidas que são boas para melhorar a sua circulação. Um abraço aí para a Tânia Maria. E é isso, continua aqui comigo. Essa live terminou, mas eu te vejo nas outras lives, ou te vejo outro dia, amanhã, provavelmente, ao vivo, tá bom? Um beijo, continua aqui, até a próxima, ótimo feriado e eu fui! Beijo, pessoal! Tchau, tchau!